Hoje está muito calor e hoje eu vou conversar com a Patrícia Teles sobre gestão de recursos humanos, principalmente para o terceiro setor e para a cultura, porque, gente, todo mundo pergunta: como é que é isso? Quais são as obrigações acessórias? Tem obrigação acessória? Não tem obrigação acessória? Como é que é isso? Como é que eu faço a gestão das pessoas, principalmente quando trabalham, quando são MEIs? Então, eu convidei a minha amiga maravilhosa, Patrícia Teles, que ela é especialista em terceiro setor, ela é uma contadora e ela tem um projeto muito legal, que é Os Mulheres que Contam. Gente, vai ter um evento lindo amanhã em Teresópolis. Então, vou chamar ela para esse bate-papo para a gente saber o que pode, o que não pode, como é que são essas coisas, né? E não esquece, chama os amigos para conversar com a gente. Oi, Ellen! Cadê a Vamos falar bastante. Agora, gente, olha, eu tô com calor. Olá, Sandra. Hoje, igual as mulheres. Só o rostinho. Eu amei esse leque. Amei. Ai, ó, vou dar uma das chinesas. A gente só mostra o olhinho. Vou arrumar um lequezinho desse pra mim. Ai, gente, tá muito calor. Começou a dar uns relâmpagos aqui, eu fiquei toda animada. E nada. A chuva foi E só nada. de trovões. Mas é verdade. Aqui na minha cidade também é quente pra caramba. Tava muito quente hoje o dia inteiro. Tô precisando ir aí. Acho que eu vou arrumar umas viagens pra ir. Pode arrumar. Pode deixar. Tô devendo mesmo ir a Itaperuna, porque primeiro agradecer, né, Patrícia, por ter aceitado esse desafio da gente conversar, que esse é um assunto que dá muita confusão, sabe? A questão dos recursos humanos, né? Então, isso é coisa. Mas a maior parte, não sei se todo mundo sabe, eu sou conselheira de alimentação escolar e a gente viaja olhando como é que está funcionando a alimentação nas escolas estaduais, né? E aí eu estou devendo uma visita aí para olhar as escolas daí. Semana passada eu fui a Araruama, fui a Saquarema, causar o terror. E fui aqui a Campo Grande também, botar fogo no parquinho. Então, vou botar lá minha programação lá para a gente ir até aí. Mas muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo, né, Patrícia? Porque, assim, eu estou fazendo esse projeto toda terça-feira, 7 horas, que é proseando sobre gestão, para também trazer muito o meu público, né? Que é muito o pessoal do terceiro setor e da cultura. E que tem, assim, algumas... não vou dizer, a palavra não seria divergência, não. Eles não entendem qual é o nosso papel enquanto contador, né? Acha que é só DARF, né? E não é só DARF, então a gente... Então, tenho procurado mostrar o outro lado do profissional da contabilidade, mas tenho trazido também outras pessoas. E muito, Patrícia, queria que você se apresentasse, né? Quem é você? Eu já falei aqui um monte, você é maravilhosa. Mas também da gente falar o que é, como é que seria essa gestão dos recursos humanos, principalmente que o terceiro setor e a cultura estão usando demasiadamente. Muitos microempreendedores individuais. Sim, isso é verdade. Então tá, boa noite a todos, sou Patrícia Teles, sou da cidade de Itaperuna, tenho um escritório contábil, sou empresária contábil, que é a Conta Contábil. O meu escritório, a gente se especializou no terceiro setor devido a essa demanda mesmo que a Sandra está falando, né? São várias entidades que não sabem o que fazer, como se comportar e se portar perante ao fisco e perante a documentação que deve ser feita.
Sou uma das fundadoras do Instituto Mulheres que Contam. Tenho muita honra de estar junto com aquelas 5 mulheres aí contadoras, desbravando outras mulheres empreender nesse mundo aí contábil. Então, vamos lá no que interessa aqui nesse bate-papo. Sandra, realmente a gente vê que, igual assim, as instituições estão usando dessa ferramenta do microempreendedor, principalmente na área de escola, né, das creches, achando que um professor pode ser registrado como microempreendedor e pode ir lá trabalhar. Infelizmente, gente, eu vou ser bem claro para vocês, nessa classe, principalmente de professor, não pode. Né? Tem que ser professor mesmo, registrado, com folhinha de pagamento, tudinho direitinho, porque tem regras, a escola tem horário, eles têm uma demanda para entregar, então, sem condição, é subordinação geral um profissional. Então, esse profissional, ele é descartado por todas as etapas. Ministério do Trabalho, eu já vi muitas atuações fiscais do Ministério e com multas, com todo o parecer, né, falando que realmente não poderia. Então, não caia nesse erro, que é um erro gravíssimo, tentar contratar um professor, um coordenador, para poder ficar na escola, na creche, né, para poder desenvolver o papel que é totalmente... Ele tem regras, né? Ele tem subordinações, ele tem boletinho para entregar, ele tem as... o professor ele tem que fazer o boletim, tem que entregar para a escola. Já tem subordinação. Ele tem horário de entrar e horário de sair. Também tem subordinação. Então, um professor é inviável ser microempreendedor, né, para uma instituição. Todos os tipos de instituições, creche, escola, ONGs, fundações, instituto, nenhuma delas, né? Vamos colocar. Mas a gente... um oficineiro, ele vai lá, faz uma oficina e vai embora. Isso, é isso que eu quero deixar. Existem algumas funções que eu, como indivíduo, que represento um microempreendedor de um CNPJ, posso ir lá prestar serviço. Pintor, marceneiro, pedreiro, servente. Então, são atividades que são contratadas para executar um serviço prévio, né? Um serviço que vai ser executado e a pessoa vai desvincular. Ele não tem aquela convicção que ele tem carga de entrar, carga de sair, ele tem subordinação. Então, na verdade, ele está sendo contratado especificamente para executar um serviço e depois ele vai acabar com aquele período. E, Sandra, quando você contrata um microempreendedor, tem que ter contrato de prestação de serviço. Não adianta só contratar e falar assim, eu não sou obrigada a emitir nota. Por quê? A instituição, ela tem que pagar. Ela tem que ter o documento fiscal. Então, ela tem que pagar através de notinha fiscal. Nesse negócio, depois eu te entrego, vou te entregar na folhinha de pão. Descarta, sai fora. Porque tem que ser tudo contabilizado. Então, microempreendedor só para funções que é do indivíduo que vai lá, vai executar e tchau. Não vai ter permanência nem subordinação, né? Porque senão, sem condição. Entendi. E qualquer profissão pode... Você acha que... Porque o MEI, né, ele tem uma série de profissões que podem ser microempreendedor. Mas, por exemplo, se eu vou contratar alguém que é no meio do caminho, que tem um microempreendedor com uma função, mas ele vai exercer outra, você acha que isso é possível fazer essa contratação? Você está querendo dizer que ele está executando uma coisa e ele vai começar a executar outra? Ele vai executar uma, mas eu contrato para outra. Mas porque o MEI dele é de outro, vamos dizer lá. Ele é eletricista, mas vai fazer o serviço de pintor. Não pode, porque é desvio de função. Depois ele vai para a justiça e vai ganhar, né, esse vínculo empregatício. Né? Pior de tudo é isso, você ter pago, vai ganhar um vínculo empregatício, eles vão pegar as notinhas fiscais que você emitiu, vai calcular tudo ali que deveria ter sido pago. Então, não pode. Por isso que o microempreendedor foi bem individualizado, né, Sandra? Ele é bem assim,
taxativo. Pintor, pedreiro, servente, ele é muito individual, ele é da pessoa mesmo, né? O governo só trouxe para poder você sair do seu CPF para ir para um CNPJ. A base legal é isso, não tem outra forma. E aí, se eu tô, aí tudo bem, eu sou lá uma instituição, né, como a gente chama, uma organização sem fins lucrativos, ou sem fins econômicos, ou como ONG, ou OSC, né? OSC. OSC, que a gente está chamando. É muitas siglas. É muita sigla pela mesma coisa. Uma dúvida. Quando eu estou contratando, tudo bem, eu tenho lá a minha escolinha, que é um contraturno escolar, e a minha organização contrata essas pessoas. Existe alguma diferença na tributação de forma geral para esses recursos instituições? Para essas instituições? Então, o que acontece? Ela é uma empresa de lucro presumido, ela vai ter todos os tributos de uma empresa de lucro presumido, né? Que é INSS, FGTS, só que a carga tributária do INSS, que é a forma mais alta, né? Que a gente fala que chega em 36,5%, ela pode ser reduzida. De que forma? Se você tiver um certificado do SEBAS. SEBAS Educação, SEBAS Saúde, SEBAS Assistência Social, então SEBAS SUS. Então vai depender de qual é a atividade da sua empresa e aí você vai ser detentora de uma certificação. Com isso você reduz a sua carga tributária, né? Então do INSS, que é deste profissional. A parte do profissional continua sendo retida. A parte da empresa para-se de pagar, a partir do momento que tem o certificado, Sandra. Tem muita gente que fala assim, dei entrada, tira aí, contador, eu não quero mais pagar. Não existe isso. Tem que estar publicado. Tem, gente, vou falar a verdade. A gente faz certificação do SEBAS no escritório. Uma vez eu acabei de dar entrada, no outro dia o cliente me ligou. Patrícia, pode tirar aí os 20%, mas do terceiro e não sei mais o quê, ou a parte do sistema Firjan. Eu falei, peraí, você deu entrada ontem, você já está pedindo para tirar hoje? Ele, não, mas eu já estou com o protocolo. Não existe isso. É só depois que tirar realmente a certificação, ver no diário oficial, tiver lá tudo direitinho, bonitinho, você vai pegar aquilo ali e vai fazer a primeira folha de pagamento, né, colocando essas isenções e até armazenando aquilo ali, porque toda vez que você for requisitado, você tem como apresentar. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir a folha de pagamento de uma forma muito drástica, assim, bem compensativa, e aí você consegue colocar o quadro de funcionário. E o mais importante, Sandra, que eu falo para uma instituição, uma entidade aí, quando for fazer projetos, quando for montar as suas viabilidades, coloca tudo no papel, principalmente a parte de funcionário, a parte dos prestadores de serviço, porque assim você consegue ter embasamento legal para pagar, que é o dinheiro, né? O embasamento legal que eu estou falando aqui é a verba mesmo. Se eu peço a verba suficiente para uma entidade e essa entidade consegue pagar uma boa folha de pagamento, eu tenho profissionais comigo que muito bom. Muito bom. E essa instituição tem tudo para crescer. Então, realmente, ter o certificado do SEBAS é uma coisa muito favorável, que reduz muito, né, a carga tributária dessa organização, dessa entidade, e de uma certa forma, quando for montar os projetos, tem que ter consciência de botar tudo na ponta do lápis, para conseguir pagar, assim, na vera, né? Eu conseguir manter realmente a instituição. Isso que é o mais importante. Com certeza. E agora, é muito difícil tirar o SEBAS? Olha só, o SEBAS Educação passou por uma reforma maravilhosa em 2021 para 2022. A gente demorava na faixa de 2 anos para conseguir um SEBAS. Para você ter noção. Demora. E olha que você tem que mandar documentação de 2 anos atrás, né? Toda vez que você for pedir a renovação ou...
Documentos contábeis, eu vou falar até sobre isso. São os documentos contábeis, documentos comprovatórios mesmo, tem que ter tudo ali certinho, balanço, DRE, demonstração de resultado, tem que ter os rascunhos ali da contabilidade, tudo lançado bonitinho, os voluntários tem que estar lançado lá bonitinho, tem gente que tem voluntário, mas não está lançado na contabilidade, não vai, o seu SEBAS vai voltar. Se você estiver falando lá, tenho 10 voluntários e lá no balanço não tem a conta lá, conta transitória dos voluntários, com valor previsto que você deveria pagar ele, você pode ter certeza, o seu SEBAS volta. Não passa. Isso daí é uma dica de ouro. É verdade. Se você faz contabilidade e não lança os voluntários, passa a lançar. Levanta os voluntários. Tenho 10 voluntários. Quanto que valeria se eu fosse pagar esses 10 voluntários? Ah, 10 mil reais. Então eu vou lá escrever todo mês 10 mil reais referente aos 10 voluntários. Tem que ter essa conta. Mas aí eu não pago eles, mas aí eu vou botar lá na despesa só, e aí como é que eu faço? Despesas de voluntários, você liquida ela. Você entra com ela e liquida ela. O governo entende que você não executou o pagamento. Ela não foi para volume de pagamento. E aí, galera, a gente pede esse SEBAS. Ele estava demorando 2 anos para ficar pronto, mas agora, para você ter uma noção, eu dei entrada no final do ano, eu já estou com ele quase pronto. Ele já passou por 5 etapas e agora a gente recebeu uma notificação que daqui 30 dias ele vai sair. Então, eles estão andando muito rápido, demais, assim, fora do normal. A documentação que ia pelo correio não vai mais pelo correio, é toda online. Isso aí ajudou, acelerou o processo. E com isso, eles montaram várias equipes e dividiram em blocos. Então, o que acontece? Com esses blocos, o processo está, ó, só agilizando. Então, isso foi muito bacana, o que a educação fez. E eu acredito, Sandra, que esse mesmo posicionamento do SEBAS Educação vai acontecer com os outros SEBAS. Esse aceleramento. Porque eu acho que eles fizeram como se fosse um piloto. Eu estou rezando a Deus para ser isso. Porque o processo está sendo muito tranquilo de ser feito, né? Antes era muitos procedimentos, você mandava, voltava documento. Agora não. Tudo online. Deu um período, eles mandam um e-mail. Ó, ficou faltando isso, você manda. Ah, caiu em dirigência, faltou isso, porque eles usam o nome dirigência. Ah, a dirigência é tal, ou a dirigência é X. Então, é coisa rápida, você consegue ir. Então, eu falo que, assim, no prazo de 4 meses, eu acredito que de 4 a 5 meses eu vou tirar um SEBAS, coisa que eu demorava 2 anos. Então, isso é uma evolução. Mas você não acha que também você está conseguindo tirar mais rapidamente, porque você tem uma contabilidade mais correta e levando em conta essas peculiaridades, que é o caso, por exemplo, dos voluntários, né, que eu sempre reclamei muito. Ah, para que eu vou botar os voluntários? Porque registrar os voluntários é importante para a gente, enquanto participante, saber que a gente está lá, né? Isso aí. Na verdade, a contabilidade toda coerente com o que a gente tem que entregar, com todos os posicionamentos, isso ajuda muito. Para você, a gente teve, desse processo que a gente deu entrada, a gente só teve uma dirigência. Por quê? A carteira de habilitação do presidente venceu. Então, a gente teve que mandar agora em janeiro, e aí essa semana eu já recebi, semana passada, né, na verdade, eu recebi falando que vai daqui 30 dias ser publicado. Então, até isso eles estão comunicando. Então, eu acredito que uma contabilidade, tendo os voluntários lançados, toda uma folha de pagamento correta lá, lançadinha direitinho, todas as notinhas fiscais, né? A DRE fechadinha, quantidade de pessoas que atende, isso é importante, Sandra, demais, porque as pessoas não relatam a quantidade de atendimentos no balanço, tem que relatar. Eu atendo quantas pessoas, se for da creche lá gratuita, atendo 50, então são 50. Eu atendo em atendimento psicológico, coloca lá a quantidade, esse valor
que você não recebe, mas ele tem valor financeiro, ele tem que ser calculado e colocado dentro do balanço. Na verdade, a gente fala que os SEBOS são minúcias, né? Se você for pelas minúcias e atender todos os requisitos legais, você consegue cumprir muito mais rápido, né? E com mais efetividade. Mas você assim, o que eu fico pensando será que não faltam maior clareza nas normas contábeis para que isso fique de forma mais correta, vamos dizer assim? Concordo com você. Porque isso, se você pegar o parecer, ele não está falando nessas minúcias. A gente só vai descobrindo aos poucos que você vai fazendo. A única coisa que é relatada, que é na parte do atendimento do SUS, que ele vem falando, que tem que estar lá todos os pré-requisitos legais e todas as taxas que são imunes e isentas, doadas ou creditadas, elas deveriam estar lançadas. As outras, a gente vai indo pelas minúcias do que você vai entendendo, né, do bloco todo da lei. Então, foi aonde que a gente foi juntando o quebra-cabeça. E eu tive a oportunidade um dia de sentar com uma pessoa que mexia lá dentro de Brasília e ele falou, Patrícia, é isso tudo aqui que precisa ser feito. Então a gente montou o quebra-cabeça e ali o escritório começou a tratar daquela mesma forma e aí a gente não teve mais problema de mandar e voltar, né? Porque a gente cumpre os pré-requisitos legais. Então, eu acredito que, realmente, eu acho que falta mesmo a gente ter essa clareza. Eu acho que, assim, o conselho, agora eu estou assumindo também como conselheira do terceiro setor, eu acredito que isso vai ajudar muito, que eu vou tocar muito nesses assuntos, eu vou tentar buscar uma forma dos contadores entenderem essa responsabilidade, né? Que nós, como os profissionais contábeis, a gente tem que entender disso melhor, né? E tratar essa instituição de forma mais clara, para que elas consigam realmente ter esses SEBAs, que é uma mão na roda, né? Um dia eu fiz um cálculo para uma pessoa que teve lá no escritório, falou assim, eu queria muito SEBA, não sei o que, eu falei, você sabe o que é? Aí ela falou assim, aí eu fui expliquei, aí a gente fez o cálculo, o valor que ela tirou, né, dos 20%, ela conseguia pegar a própria folha de pagamento e pagar para o outro ano. Nossa! Ela falou, Patrícia, isso daí é surreal, eu quero viver só nisso. Aí a gente conseguiu, isso já tem bastante tempo, aí agora esse ano já é a renovação, porque eu renovo um ano antes. Aí ela, vamos renovar logo, porque eu não posso perder. E realmente é isso, né? Eu não posso perder, a instituição não pode perder. É algo, assim, fundamental, né, para uma instituição. Vale muito a pena. Agora, você sabe que essa questão da capacitação não é nem só capacitação, né? É também mostrar a importância do papel do profissional da contabilidade nessa questão, né? Porque essa semana uma pessoa falou para mim assim, Sandra, que é diretor de uma instituição, ela falou, sabe que eu descobri que o meu contador não faz nenhuma das obrigações acessórias e ele é meu contador há 5 anos. Eu falei, e você consegue tirar a certidão? Mas a gente não precisa tirar a certidão. Você devia tirar. Como ele não faz aí, queria até que você falasse. Quais são essas obrigações acessórias, tanto na área dos recursos humanos, quanto da instituição, a gente tem que fazer? Que eu sei que tem várias, né? Em primeiro lugar, eu só queria mandar um beijo aqui para a Patrícia, de Mulheres que Contam, que está aí. Beijo, Pati. Jussara, você é linda, sempre está junto com a gente. Brigadão, querida, tá junto com a gente aí. Em questão, tem bastante gente aqui, essa mulherada toda aí. Se Deus quiser, amanhã vai ter muita gente lá com a gente, lá em Teresópolis, né? Lá com Mulheres que Contam. Ô Sandra, em questão das obrigações, né? Quando a gente fala em obrigações, na folha de pagamento, a gente fala sobre o E-Social, né? E a gente vê, né, já que tá tem... obrigado? Já está obrigado, né? Porque ela é uma empresa de lucro presumido, né? Então, por mais que ela é sem fins lucrativos, tem que ser feito, né? Ela já entrou dentro do contexto que deveria ser feito. Então, com isso, né, tem que fazer essa parte.
até o ano passado fazia RAIS, agora já não faz mais, né? Já vai ser dentro do E-Social. Então, essa obrigação, uma vez que não é feita, acaba oferindo o empregador e o empregado, né? Principalmente o empregado, porque fica sem o cadastro dele na base legal e tudo mais. Então, essa é uma obrigação da parte dos funcionários. Quando a gente vai para a parte, né, fiscal, a gente tem o SPED contábil, que é a base legal que a gente está falando, tudo aquilo que está lá no balanço eu estou levando para dentro dele. Como isso é importante. E tem algumas declarações que eles ficam como imune e isento, DCTF, né, FD contribuições, porque somos imunes e isentos. Então, acabam não fazendo. Então, aquela que tem que ser feita, tem que ser declarada, porque senão não tira realmente as certidões que devem ser tiradas. Uhum. E, gente, uma coisa que é muito séria, o Ministério Público pode chegar lá e pedir dentro da sua instituição. Cadê suas certidões? Né, Sandra? Pode ocorrer isso. Se houver uma denúncia, o Ministério Público bater lá na porta, e aí? Por que não tem? É porque você deixou alguma coisa sem pagar ou algum mal profissional não fez aquilo que deveria ter sido feito. Né? Isso é o pior. Né? Então, na verdade, a gente, para andar em dia, tem que ter um bom profissional que entenda desse terceiro setor, que é uma parte um pouco diferenciada. Eu falo que é uma empresa com um ponto à parte, porque eu sempre falo que as pessoas têm que entender que o terceiro setor também é uma instituição, mas ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem as obrigações fiscais, tem as obrigações do departamento pessoal e tem as obrigações com o fisco e com o Ministério Público, que é uma situação que muita gente acaba não tendo essa consciência, porque uma vez que eu errei, eu estou errando perante ao órgão federal, porque eu estou falando com ele que eu estou fazendo a parte social. Eu estou ali fazendo o papel dele, né, que ele deveria estar fazendo, mas eu decidi fazer por ele. Então, eu devo obrigação para ele. Né? Balanços têm que ser o quê? Publicados. Deu dia 31 de março, seu balanço tem que estar publicado em um jornal. Tem gente que não publica e tem que ser publicado no jornal circular da sua cidade. Ou numa forma de... Hoje, né, tem Instagram, tem Facebook, mas tem que ser numa forma que circule esse balanço. Né? Então, tem que estar ali publicado. E aí, você tem publicado? Quantos anos que você não publica um balanço? Então, se você não tem um bom profissional, você não consegue publicar esse balanço. Então, você está infringindo a lei, né? Isso é complicado. Mas, por outro lado, né, Patrícia, assim, quando eu, enquanto diretora, presidente de uma instituição, contrato um profissional, eu fico eu creio que eu contratei um profissional que me foi recomendado e que ele sabe as obrigações que ele deve fazer, né? E por isso que eu estou falando, eu acho que de alguma forma esse é um assunto que a gente cada vez mais tem que falar e trazer essa discussão, porque eu vejo as pessoas falando assim, não, mas aí, por que eu vou ter que fazer declaração, fazer SPED, se eu não paguei nenhum funcionário, se eu não tenho funcionário, se eu só paguei pessoa jurídica? Eu tenho escutado umas coisas que eu fico assim, ai, meu Deus. DIF, fala com se você tem algum diretor, algum funcionário que ganha valor retido na fonte, aí você fala assim, tem que fazer a DIF. Mas a DIF não é só para o cartão de crédito? É isso que eu escuto. A DIF não é só para quem tem cartão de crédito? Eu falo, não. É se você teve algum funcionário que teve retenção de imposto de renda, tem que fazer também. Senão a sua certidão não vai sair da Receita Federal. Realmente, Sandra, é difícil, porque, na verdade, um gestor de uma entidade, um presidente, né, ele tem que estar, assim, realmente congruente com o contador. E, na verdade, ele tem que acabar sendo, assim, um pouco mais audacioso de buscar as informações e saber o que tem que ser feito ou não. E, principalmente, um contrato de prestação de serviço com esse contador. Porque caso o cara não faça, você tem como acionar esse contador, né? Infelizmente, a gente tem que falar
das coisas ruins também, né? Porque, na verdade, uma vez eu, profissional contábil, estou falando com você que eu vou te entregar todas as suas declarações, vou cumprir toda a sua parte fiscal e não cumpro, porque eu não, na verdade, eu tenho que ser penalizada, né? Então, você, gestor, contrata esse prestador de serviço contábil, busca, vai lá e fala com ele, cara, eu quero um contrato de prestação de serviço, só começa a contabilidade com você quando você me entregar, para que assim nós dois possamos estar respaldados. E tem como você botar aqui nesse contrato, eu sempre faço isso lá no meu escritório. Quais são as obrigações que o escritório tem que entregar anualmente? A gente tica todas. Por quê? Para me dar segurança para aquele cliente. Se por acaso eu falhar, ele vai ver que eu falhei. Né? E a gente fala ainda uma vez para ele, olha, eu não entrego mais documento físico, né, no papel há muito tempo, mas uma vez no ano, o que a gente faz? A gente pega todas as declarações, eu coloco tudo lá na nuvem, se ele tiver acesso à nuvem, né, comigo, ou a gente vai mandar por e-mail dele, para ele ter tudo lá com ele também. É uma forma de quê? De assegurar o cliente que a gente cumpriu tudo que eu deveria ter cumprido. Eu não mando o FGTS, mas eu vou mandar, porque o FGTS é mensalmente, né? Mas as outras obrigações todas vão, as capas de todas as declarações, para ele entender que a gente cumpriu. E assim ele pode ficar seguro de todas as informações. Então, eu acho que é isso que é um bom profissional de contabilidade, né? Ele está sendo claro a cada momento com o seu cliente. Vale muito a pena, né? E você sabe que é muito interessante essa questão da organização, porque agora os profissionais da contabilidade vão ter que, através da dor, buscar isso. Porque agora, os editais de fomento, você só pode se inscrever se você anexar ECD, o comprovante de entrega. Isso daí foi, ó... E aí, eu acho que eles foram na ferida. Então, mas olha só, olha que ponto. Em vez disso ser uma proposição do profissional da contabilidade, um financiador qualquer, os mais diversos, agora pede lá documentação, certidões e o comprovante de entrega do DSE. É isso daí. E aí, algumas instituições falaram, a gente tem, né, de alguns grupos que eu participo, poxa, mas meu contador falou que eu não tinha obrigação de entregar isso, então eu não tenho e perdi dinheiro. Caramba. Faz ele fazer todas, né? Não, olha, tem umas coisas assim surreal que a gente escuta. Por exemplo, vi uma situação que o profissional da contabilidade calculou todos os INSS errados e com os códigos errados. Ai, eu já vi muito isso. Foi preciso fazer redarte de todos esses GPS para mudar os códigos e recolher os valores corretos. Nossa. Olha, e fora multa, juro. Multa, juro, o desgaste é muito grande, né? Não vale a pena. Eu acho complicado. Que é a grande questão, né? O desgaste, né? O desgaste. Eu também, Jussara, fico bastante triste de ver. Mas você sabe que vou te dizer, por isso até que eu chamei Patrícia para a gente falar sobre isso, porque está sendo muito recorrente. Principalmente, e porque estou falando bastante disso e quero chamar vocês à responsabilidade. Foi aprovada hoje a Lei Paulo Gustavo. Uhul! E mesmo? Muitos recursos para a cultura e para o terceiro setor a partir do ano que vem. E muitos editais vão sair para as associações sem fins lucrativos. Olha que maravilha! Qual foi a minha grande questão, Patrícia, que morri de pena? Ano passado, várias instituições de cultura, principalmente do interior do estado, ficaram de fora. Sabe por quê? Porque não tem contabilidade feita. Fala sério.
Olha, gente, contadores, meu filho, vamos acordar aí. E aí, os valores dos prêmios eram 100, 150 mil, 500 mil. E aquela instituição que estava achando que estava toda direitinho, lá no interior, ficou de fora. E aí olha menos um trabalhador e menos um profissional e uma criança que poderia estar fazendo alguma atividade. É um nicho, Flávia. É muito dinheiro. Vão ter bilhões. Uhul! Ai, eu quero ver. Foi aprovado agora por unanimidade no Senado hoje a lei Paulo Gustavo. Então temos aí, se não me engano, são quase 7 bilhões para a cultura para ser gasto ano que vem. Cadê os profissionais? Tô aqui. Isso aí, estamos aqui. Então, temos que trabalhar bastante para isso e falar, né, mais sobre essa questão e trazer, né, o meu sonho sempre foi aproximar os profissionais da contabilidade a esse universo. Não é isso, Andréia? Da gente trazer essas pessoas para o profissional da contabilidade entender o trabalho das instituições e dos profissionais da cultura, porque a gente sabe que é sazonal. Porém, sim, é sazonal, mas são serviços maiores na sazonalidade, mas são trabalhos contínuos, né? Então, eu acho porque se a entidade se programar, né, ô Sandra, ela consegue criar vínculos, mesmo que seja picado, mas que ela se sustente durante o decorrer do ano, né, com apresentações, com ensaios, com isso tudo, o governo consegue bancar. A gente consegue criar estrutura de projetos que sejam mantidos e com apresentações. Então, eu acho que, igual assim, está na hora do contador se antenar realmente a alguns detalhes que essas instituições têm a obrigação de cumprir mediante aos novos editais, mediante a toda uma estrutura, principalmente a nova instrução normativa que saiu em janeiro de 2022, ela está cheia de pontos, principalmente o artigo 22, 23, 24, 25, 26, quem não leu, pega, senta a bunda mesmo na cadeira e vai ler, porque se bater ali, você vai ver que o seu estatuto não está batendo com a legislação e você vai ficar impedida de pegar essas verbas esse ano que vem. Olha. Então, é coisa assim, pegar... Gente, existe a legislação. A gente não tem que cumprir na contabilidade para fechar os balanços, fechar isso, fechar aquilo? As instituições também mudaram. O normativo dela foi trocado. Então, tem que pegar ali, ó, e ler. E pega da 22. É uma dica que eu estou dando para vocês. Do normativo do artigo 22 ao 26, vocês podem ler de novo. Pega os estatutos todos das instituições que vocês têm e bate ali e vê. Se tiver com alguma coisa que não esteja correto, começa a trocar. Porque na hora que for pegar a velha Cassandra, colocar lá, gente, está liberado, Paulo Gustavo, pode pedir. A gente vai ficar todo mundo de mão atada, porque não está dentro das coisas corretas, né? Então, tem que ter antenar para esse segmento que não é uma contabilidade comum. Eu sempre falo isso, Sandra. Eu tenho essa palavra lá dentro do escritório. Terceiro setor não é uma contabilidade comum. Em primeiro lugar, tem que amar a contabilidade do terceiro setor. Porque você tem que entender o que está acontecendo dentro da instituição, você tem que entender os momentos que eles não conseguem receber verba, você tem que entender as pessoas que são atendidas por essa instituição e entender de fazer contabilidade para esse setor. É isso que tem as pessoas... Quem mexe com esse setor, quem lida com esse nicho específico, tem que acordar que não é um beabá de simples nacional, lucro presumido comum. É um outro tipo de contabilidade que tem que ser feita. Você vê, a Andréia, que é uma cantora que eu adoro. E a TVO, ela tá botando aí, já passei sufoco com um profissional. E se você fizer uma pesquisa com algumas instituições e alguns, principalmente músicos, cantores,
todos vão ter uma história para contar de um profissional da contabilidade. É impressionante. Porque é isso. Eu acho que você falou a palavra certa. Tem que gostar do que você está fazendo, né? Ele não é um arroz com feijão, ele é diferente. Não. Né? Ele tem um tratamento tributário diferente, ele tem que ter um tratamento diferente no lidar, né? No atendimento. Pois, André falando, tem medo dele. Não, André. Não, fica assim não, André. Então, assim, é muito impressionante o quanto a gente... isso aí, André. A gente precisa saber mesmo. Acho que ambas as partes têm que compreender o que cada um, né? Isso aí. O que cada um faz, o papel de cada um de nós, né? O profissional da contabilidade, e o técnico e o produtor cultural, né? Então, é muito interessante a gente ver. Não, com certeza, Jussara, tem muito profissional excelente no mercado, mas tem muitos também, que é isso que a Patrícia falou. Tem as especificidades que você tem que prestar atenção. E aí não dá. Para quem só está acostumado a fazer o Simples Nacional, e tem mais dificuldade, né? Sim. Sempre, né? Tem sempre bons e ruins, isso vai ter sempre. Mas, não Patrícia, tem jeito. Qual a outra, assim, eu não gosto muito dessa história de dica, não. Porque eu acho que quando a gente fica dando dica, a gente... Aí as pessoas acham que você deu 2 dicas, ela já sabe fazer. Não, mas não sabe. O que você recomendaria para um profissional que a gente está falando vai ser o nicho de mercado, né, a partir do ano que vem? Isso. E não só esses 7 bilhões que vêm para o Paulo Gustavo, que é para os segmentos, e para o audiovisual também vem... isso. Acho que são 3 bilhões, então é muito dinheiro para ser gasto no ano que vem, e o profissional contábil vai ser essencial para isso. Para isso. Então, o que você recomendaria para esse profissional e também para o gestor que ele deve entender ou procurar saber? Para o profissional de contabilidade, eu acho que primeiro ele tem que aprender a se especializar nessa área. Buscar realmente fundamento, né? Tem muitos cursos naquela Escola Aberta de São Paulo, muitos dos cursos são online. Eu estou fazendo agora um curso que deve sair daqui no mês de maio, que eu vou começar a dar para vários profissionais de contabilidade que queiram se especializar nesse ramo do terceiro setor. Dia 23 agora de março, eu decidi fazer aqui na cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, uma reunião só com escolas, creches, para eles entenderem o que é o SEBAS, por que existe o CMDCA, o CNAS, né? Para poder fazer esse registro, como que eles fazem. Então, eu falei assim, eu tenho como fazer isso gratuitamente aqui no meu interior, eu vou fazer. Depois eu gravo online e vou colocar online. Mas isso é a primeira coisa que eu estou, assim, me doando para esse setor. Porque, na verdade, quando você consegue se especializar, que não é barato e demora muito tempo, você tem que fazer, se você pode fazer algo de bom, então vou começar aqui próximo a mim, né? Vou primeiro pelos gestores, né? Vamos começar a mudar a cabeça dos gestores para eles entenderem que eles podem ter um SEBAS, mas para isso eles têm que ter um estatuto, uma ata bem feita, tem que ter a documentação, e para isso eles têm que começar a entender o que eles têm que conversar com o contador. Então, isso eu vou estar fazendo aqui na minha cidade. E daqui a um tempo, em maio, eu vou começar a dar esses treinamentos para contador, porque eu acho que, igual assim, eu acho que eu falando de contador para contador, eu acho que eu consigo atingir mais profissionais. Então, esses 2. Mas a dica que eu dou é sempre assim, você profissional contábil tem que buscar sempre ser melhor e buscar as informações em locais coerentes, né, Sandra? Não adianta só ir no YouTube, aí eu vi uma parte, cadê a outra, não se encaixa com a outra. Não tem como fazer isso. Vai para onde realmente vai te dar um embasamento legal do início ao fim.
né? O que que é, como que é, o que que procede. Então, existe uma estrutura numa entidade, né, que a gente fala. Eu falo que é a ata, o estatuto, o regimento interno, os profissionais que trabalham, todas as declarações, contador contratado e a vida da instituição. Eu falo que a vida da instituição é o coração. Se esse coração não bate ali direitinho com a contabilidade, automaticamente alguma coisa vai se quebrar. Então, a gente tem que partir do princípio que o gestor tem que entender bem e o contador tem que se profissionalizar. Essas duas dicas que eu daria para hoje, se fosse para me falar. Não, e esse treinamento eu vou colocar legal. Depois. Não, e você sabe que por exemplo, tem um outro nicho que eu fico impressionada de ver de algumas ocorrências que vão acontecendo, são das escolas públicas, né? Porque todo mundo acha que ela é escola pública. Gente, as escolas públicas são associações sem fins lucrativos e elas precisam de contador, elas têm um regime especial que foi determinado pela Receita Federal, até para simplificar. Mas essa semana, por exemplo, uma das escolas, né, teve um problema porque ela não tinha alvará. E aí chegou a fiscalização do Tribunal de Contas e falou assim, como o contador não tirou o alvará? Como assim? E é engraçado, Sandra, que o Estado, eu vou até fazer aqui, vou falar um apontamento que eu acho que outros contadores vão falar comigo. As escolas não recebem verba para pagar contador. Não, elas têm verba de manutenção para pagar. Então, mas isso aconteceu tem 2 anos só. Eles ficaram esse tempo todo sem uma verba ali específica para isso. Eles ficavam tentando manusear de várias formas para não encher. Olha só, eu já passei muito aperto com isso, tá? Com escola estaduais, né? No final eu falava assim, gente, melhor entregar, porque eu não consigo mais fazer isso. Eu fui numa... Então, com essa eu vou fazer uma fofocona. Fui numa escola, aí eu perguntei, né? Eu agora nem pergunto mais, né? Porque eu já desisti, que a metade não tem. Aí eu cheguei na escola aí conversando com a diretora, né? Aí eu perguntei para elas as obrigações, né? Até porque eles pagam funcionários, né? Porque as escolas pagam funcionário de libras, vários pagamentos e tem retenção de INSS. Aí a diretora falou para mim, ai, Sandra, eu sou professora de português, mas o contador aqui da cidade fez um certificado digital para mim, me ensinou, porque eu não tenho como pagar ele todo mês. E como era só um INSS, era só uma transmissão de arquivo, ele me ensinou a fazer. E eu ponho o certificado digital lá e faço. Mãe santíssima. Entrega para Deus. Entrega para ela. Mas aí quando chega lá no início do ano, ele revisa tudo. Eu falei, mas só... Era mais fácil ele fazer. É o que eu faço. Eu falo assim, não, me dá aqui que eu faço tudo e depois te resolve esse negócio. Mas realmente, eu acho que o Estado ter aberto o olho para isso, né? Ter antenado que não teria condição mais dele ficar sem pagar um contador, né? Se tem um CNPJ, tem que pagar o profissional, né? Para poder executar isso. Exatamente. Foi uma campanha que quando eu fui para o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, lá em 2016, eu comecei a fazer campanha dentro do governo, dentro da Secretaria de Educação, para que tivesse um profissional da contabilidade que fosse assim, mesmo que não tem pagamento mensal, mas que tenha um pagamento trimestral, sei lá, anual, não sei, né? Mas estabelecer uma base. E aí a gente até foi estabelecido um valor que eu falei, gente, mas isso é muito pouco. Aí o subsecretário falou, ó, Sandra, é só um papel. Eu falei, pô, mas é só um papel, mas o cara estudou. Mas eu assino. Eu tô assinando por esse papel. Não é? Então, eu acho que também é um mercado que todo mundo ficou muito, né? O pessoal fica muito focado aí no comércio e tudo mais, na prestação de serviço, mas tem grandes mercados aí que deveriam buscar, né?
Isso E, aí. gente, não precisa fazer um monte de voluntariado, mas um pouquinho para a gente fazer um futuro melhor. E, gente, não ensina para os outros a fazer, não. Leandro, eu acho uma loucura. Mas Ai, ele Senhor. que é o responsável técnico, né? Então, ele que depois lá, ela fazia e botava o nome dele. Eu falei, gente, Olha só, Jesus é amado. muita irresponsabilidade. Muito, muito. Agora, para a gente fechar, Patrícia, o que mais me preocupa com essa questão do terceiro setor é: pode ou não pode remunerar dirigente? Pode. Um monte de gente fala que não pode. Tem que ter, ó. Primeiro tem que estar isso escrito ou em ata, ou tem que estar escrito no estatuto. Tudo aquilo que tiver escrito, gente, na ata ou no estatuto é condicionamento a valer, né? Essa legislação que pode remunerar os dirigentes desde que ele execute o trabalho, Sandra. Esse dirigente, eles têm que estar trabalhando dentro da instituição. Ele não pode estar em casa sem fazer nada aí, só o nome dele, não. Ele tem que provar que ele trabalha e lá dentro do seu estatuto tem que ter uma cláusula, remuneração ao dirigente. Essa lei mudou, né? Na verdade, em 2015, deixa eu até pegar aqui, ó. Foi na lei 12.864, foi em 2013 que ela foi alterada. O artigo, o inciso é o 4º, e a letra é a remuneração aos dirigentes. O que aconteceu? Acontecia muitos dirigentes que trabalhavam dentro das instituições e direto, né? Era um pedido solicitado e, na verdade, eles não conseguiam remuneração, né? Porque a lei era bem antiga, então teve essa mudança. Então, foi algumas coisas que foram citadas, né, nessa legislação. Em primeiro lugar, não pode passar do valor de 70% do salário mínimo do presidente do Executivo Federal. Então, o salário dele hoje é de 30.900, então não pode passar 70% desse valor dos dirigentes, né? Do totalizador. Eu tenho 5 dirigentes, então tem que estar lá e não pode passar desse valor. Também tem outra regra, vamos dizer, se a instituição sobrevive de quê? De doações, tem que ter cautela com as doações que ela recebe, porque não pode oferir o valor total do que ela recebe, né? Para executar aquele pagamento do dirigente, porque senão também está errado. Então, essas dicas aí são bem bacanas. E tem que estar no estatuto ou na ata, na última ata, né, informando que vai mudar o estatuto e tal, e descrito ali que o dirigente vai receber, ele executar o trabalho e não ser superior a esse valor de 70%. Então, pode. Quem não pode? Só para as fundações. Só se pedir uma carta ao Ministério Público, uma autorização, que aí o Ministério Público devolve essa carta para a fundação, informando que ele concorda que aquele dirigente vai receber. Se não for assim, não tem direito, tá? De pagar, não. Só se pedir autorização, devolve a autorização, aí pode começar a pagar. Desse jeito, pode. Tá. Mas na remuneração, quando eu remunero o dirigente, eu vou mudar alguma coisa na minha tributação, por exemplo, no SEBAS, ou eu perco alguma isenção, alguma imunidade? Não. É engraçado que a gente passou por um processo desse agora há pouco tempo. O município daqui de próximo falou assim: se você remunerar o dirigente, eu vou tirar a sua imunidade. Eu falei assim: como que você vai tirar minha imunidade se a imunidade vem do federal? Aí eu peguei a lei, falei, primeiro lugar que ele não pode fazer isso. Falei, a única coisa que você pode fazer é tirar o meu cadastro da prefeitura, tirar meu cadastro do CMDCA, isso você pode, né? Eu peguei a lei, o embasamento legal, com todos os artigos, os incisos, fiz uma carta tributária para ele e mandei. E pedi ele uma resposta, né, num prazo legal de 15 dias. Aí ele me retornou com uma pergunta: da onde que eu tinha tirado aquilo? Eu falei assim: da legislação.
Aí eu mandei de novo, aí eu fiz um print lá da página do Planalto e mandei para ele. Falei assim, olha, daqui, ó, desse site que eu tirei. Mandei. Aí agora ele aceitou, ele falou, realmente, Patrícia, pode. E realmente pode, Sandra, né? Tem que ter o embasamento legal. Então, por isso que eu tô falando, o contador desse terceiro setor, ele tem que estar muito enganjado com a lei. Porque senão ele deixa de remunerar. Porque, gente, quem é presidente de uma associação sabe. O cara tá lá, ó, ralando, dando sangue, tirando tudo que pode para aquilo ali funcionar. E realmente ele tem que ser remunerado. Né? Corre atrás de tudo. É leite de pedra, é isso mesmo. Então, eu acho que eu tanto concordo com a legislação e a gente tem aqui em todos os nossos estatutos e atos, assim, nos nossos estatutos e regimento interno, que os dirigentes recebem. E aí a gente tem que ter algumas preocupações, igual a Lei Rouanet, no percentual que era de 50 passou para 15. Então, tem que ter todo um contexto quando vai vir um edital, para você não cair no dezelo, né? Então, eu posso, mas até onde que eu posso, aí você tem que batalhar ali todo dia em cima do que a entidade trabalha. Porque, igual, eu trabalho muito com projetos. A gente faz projeto federal. Pede lá para poder vir a verba, né, ficar cadastrado para poder a instituição agariar as verbas de imposto de renda. Projeto estadual. A gente pede a liberação para conseguir os patrocinadores. Aí, projeto municipal. Se um bater com o outro e passar do percentual, as entidades, todos os governos publicarem, você pode ter um problema. Então, tem que ficar alerta no que está sendo feito, porque não adianta esconder porque o governo está de olho. E a gente consegue ver isso através da prestação de contas. Então, são detalhes muito pequenos que tem que estar de olho aberto aí. Não tem jeito. Nossa, olha, foi muito bom. Esclarecedora, né? E ainda suscita muitas coisas, porque esse é um mercado que eu acho pouco, né, como disse, pouco explorado, e a gente tem muita dúvida. Gente, todo dia tem dúvidas de como você pode. Posso pagar, não posso pagar? Mas o meu contador disse que não pode. Aí é isso aí. Aí eu falo, mas gente, volta lá, pergunta de novo para ele. Vai na legislação. Olha, acho que tem uma legislação que permite. Pede ele para dar uma olhadinha, né? Então, isso é muito bom. Mas, Patrícia, esse é um assunto que a gente não esgotou. É uma pena que a gente... o Instagram deixa a gente só 1 hora bater papo, 1 hora e pouquinho. Mas acho que a gente pode programar e até podemos ver de uma outra forma. Eu acho ótimo que você está fazendo isso, de já se propor a se doar para fazer, né? Eu queria muito fazer essa questão nas escolas estaduais, que eu acho importante a gente falarmos sobre isso, né? E a gente vai fazer um evento agora em abril, que vai ser em Vassouras. E esse é sempre um dos temas que eu também dou sempre uma cutucadinha, né? Então, eu queria muito te agradecer. Espero que vai salvar a live, sim, Jussara. Depois eu também coloco lá no YouTube, porque aí você amplia o acesso para as pessoas assistirem. Eu acho que esse é um assunto muito importante. É bom que agora a Patrícia é conselheira, então vai levar isso adiante. Sim. Falar muito disso, fazer capacitação. Conta comigo, se puder ajudar. Né? A gente vai ter aí o festival, a gente vai ter FIF mês que vem, vamos ter Festival ABCR, e espero você lá no Festival Já fiz ABCR. minha inscrição. Opa! Vamos nós. Então, Jussara, legal, vou até ligar para a Beth mesmo. E é muito importante a gente estar nesses eventos do terceiro setor. Gente, muito obrigada a todo mundo. André, é bom te ter aqui. Vi que a Bianca também entrou, várias pessoas. Muito obrigada. Não vou nominar porque você entrou, tem várias pessoas, senão vou esquecer alguém. Esquecer. E te agradecer muito a gentileza, o carinho. E espero amanhã um sucesso
O evento Amém. vai ser lindo. Pena que eu não vou conseguir ir, mas tem que gravar e mostrar pra gente. Tá? Pode deixar. Obrigada, Gente, Sandra, também quero de agradecer. contadora especializada, passaram várias por aqui, mas pode também cutucar a Patrícia Teles, está sempre aí no Instagram, Mulheres que Contam. Isso aí. Muito obrigada do coração a todos que estiveram aqui com a gente, né? Muito obrigada a você, Sandra, por esse momento. E o que precisar, eu estou aí. Vamos lutando aí por essa classe maravilhosa, que é as entidades do terceiro setor. Isso aí. E a cultura. Gente, tamo junto. Isso aí, a cultura. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite.